Bom dia, pessoal. Vamos lá, falar sobre a aula de geografia. Nós vamos falar sobre população e trabalho, a relação mercado de trabalho feminino, os setores da economia, quais são os setores em que trabalham e o trabalho feminino. Vamos lá. A gente está vendo aqui 3 setores, A gente está vendo uma máquina, Está vendo a indústria, a gente está vendo o comércio. São os 3 setores principais da economia. Vamos lá. Setores da economia, Em que trabalham as pessoas? O primeiro setor é o setor primário. Setor primário. A palavra primário vem de primeiro, É onde tudo começa. Então, começa na agricultura, Não só na agricultura, no campo, que abrange as atividades primárias, que é a agricultura, o extrativismo e a pecuária. A agricultura é a produção de alimentos, A pecuária é a criação de animais, e o extrativismo, é onde se extrai, Ele pode ser dividido em mineral, animal e vegetal. O ano passado nós vimos isso, são os 3 tipos. A agricultura também ela pode ser dividida em subsistência e comercial, e a pecuária pode ser extensiva e intensiva, dependendo do tipo e do tamanho da produção, do rebanho. O setor secundário, vem de segundo, onde esses produtos eles são produzidos, para onde ele vai, onde eles são transformados, Aqui a gente está vendo a indústria de equipamentos. O setor secundário são as indústrias e as fábricas. Integra as atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo. Quando a gente fala bem de consumo, não é só consumir e comer, é utilizar, sapatos, móveis, é a indústria de construção, construção civil, geração de energias, etc. Então, é onde essa parte aqui, eles vão ser transformados, Aqui é produzido e aqui no secundário são transformados. O próximo setor houve um problema. O próximo setor, o setor terciário, representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. O terciário vem de terceiro. É um desses produtos que foram transformados, eles serão vendidos, Eles serão repassados, ou vendidos, ou, como se diz, prestação de serviços. O que é prestar serviço? É vender o seu serviço. Aqui a gente está vendo o comércio, que é a venda de produto, e aqui a gente está vendo vários profissionais que prestam serviço, O enfermeiro, o médico, que deve ser um professor, vários profissionais, O engenheiro, vários profissionais que prestam seus serviços, Por exemplo, um hospital é um lugar que presta serviço, Ele não vende nada, ele não produz nada, ele não planta nada no hospital. Ele presta um serviço. Qual é prestar o serviço? Dar saúde a alguém. Uma escola é um local que presta serviço. Qual é o serviço? Da educação. Os professores são prestadores de serviço. Os médicos são prestadores de serviço. Ok? Dentre elas, podemos citar comércio, compra e venda de diversos tipos de mercadoria, e prestação de serviço. Existe hoje em dia, devido à terceira revolução industrial, um quarto setor, o setor quaternário, mas não é tão divulgado, que é o setor que trabalha com robótica, certo? De alta tecnologia, que trabalha com
com tecnologia de ponta, cibernética, né? É tanto que não tá no livro de vocês, mas não são todos os livros que estão, ok? Aqui a gente vai falar sobre um conteúdo que é a pirâmide etária, né? O que é etária? De idade, né? Se é etária, é de idade. É como se fosse uma amostragem de como vive a população de um país, de uma cidade, de um estado. É como é a população. Ela é dividida por sexo, né? Homens e mulheres, pela quantidade de pessoas e pela idade. Esses númerozinhos aqui, ó, esses aqui indicam a quantidade, né? 2 milhões, 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões. Essas linhas verticais são as idades. 0 a 1 ano, 1 a 4 anos, até mais de 90 anos. Desse lado aqui, como vocês veem, são os homens. Desse lado aqui, rosa, são as mulheres, certo? Ah, professora, aqui mostra quantos nascem, quantos vivem, quantos morrem. É mais ou menos assim. A base, a pirâmide é feita pela base, né? E pelo topo, certo? Então, a pirâmide é formada pela base, né? Pelo corpo, que vamos chamar de meio, e pelo topo, né? A base são os nascimentos, né? A juventude, o corpo é a idade adulta e o topo, né, são os idosos, ok? Então vamos ver aqui. Os idosos, você observa que aqui em 2013 ela está um pouco menor, porque pela lógica, né, vai morrendo mais pessoas. A base, ela também tá pequena, né? O corpo, você observa que ela está bem maior, ok? Então vamos conceituar a pirâmide etária. As pirâmides etárias ou pirâmides demográficas são uma forma gráfica de classificarmos e exibirmos a informação sobre a população por sua idade ou sexo. Professora, mas uma pirâmide etária, ela não precisa ser uma pirâmide, não, bem bonitinha? Não, não precisa. Na verdade, a pirâmide etária de países ricos, desenvolvidos, com ótimos IDHs, com uma população que vive bem, uma população que tem uma boa saúde, uma boa educação, ela é mais próxima desse formato aqui. Ó. Vamos colocar em outras palavras, quanto mais feia, mais disforme for uma pirâmide, melhor vive o país, melhor vive a população daquele país. Então, se nós pegarmos os brasileiros nessa projeção de 2030, 2040, 2060, que é uma projeção, né, que é uma expectativa, aqui em 2013 os brasileiros viviam muito ruim. Porque quer dizer o quê? Que nascia uma quantidade X de pessoas, eles viviam uma determinada situação, tinham muitos adultos, mas porque eles viviam muito mal, com pouco acesso à saúde, com muita violência, com más condições de vida, poucos chegavam aqui, ó. A expectativa de vida era muito baixa. Poucos chegavam aos 60, 70, 80, 90 anos, porque morriam cedo, por várias questões de países subdesenvolvidos. Então, quanto mais bonitinho for uma pirâmide, pior é o país. Aí você observa que em 2040, por uma projeção que o país melhore, né, uma expectativa que o país melhore, há uma expectativa que nasça menos pessoas, sim, né, que tenha menos adulto, porque vai nascer menos pessoas, mas que tenha também mais idosos, porque essas pessoas vão ter mais qualidade de vida,
E com mais qualidade de vida, vai ter mais idosos, né? E observe sempre que tem mais mulheres do que homens, porque sempre vai ter mais homens morrendo do que mais mulheres. Olha essa pirâmide de 2060, como ela está totalmente feia, entre aspas, né? Continua nascendo menos pessoas, bem menos, né? Vai ter muito mais pessoas, olha a comparação daqui 2013 para 2060, né? Vai ter muito mais idosos, porque teoricamente as pessoas vão viver muito mais melhor, com muito mais educação, muito mais saneamento básico, muito mais acesso à saúde, mais a médicos, a remédios, né? Vai viver com melhores salários, teoricamente, então vai ter um maior número de idosos. E aí essa pirâmide aqui vai ser maior, ok? Vamos lá. Mulheres no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a mulher no mercado de trabalho, ela nem sempre teve acesso, né? Até 1940, as mulheres, elas eram apenas, vamos dizer assim, ou era dona de casa, né? Ou eram as professoras, e principalmente aqui no Brasil, elas tinham só mais as opções. Poucas as mulheres, né? Até a década de 20, 30, elas iam para as indústrias, né? Porque o Brasil não tinha grandes indústrias, ou elas eram donas de casa, ou eram as poucas professoras que haviam no período. Então, a partir da década de 60 e 70, né, com vários movimentos feministas, com o acesso ao mercado de trabalho, com as novas indústrias que o Brasil começou a ter, a mulher passou a ter acesso ao mercado de trabalho. Houve muitas mudanças positivas, sim, né? Muita coisa mudou, muita transformação. Vamos dizer, a gente pode até dizer que houve uma revolução, né, no mercado de trabalho, mas ainda assim, apesar dos grandes avanços, né, tanto nas leis trabalhistas, quanto mesmo na sociedade, na mentalidade das pessoas, ainda assim, né, nós temos uma grande caminhada para que nós tenhamos, né, uma total igualdade no mercado de trabalho. Foi a partir do desenvolvimento da indústria que houve uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho. As mulheres também passaram a trabalhar nas indústrias que precisavam de mão de obra, né? Porque só apenas os homens não comportavam, né? não demandavam toda a mão de obra. Aqui tem um gráfico, né, mostrando a evolução, né? Em 1950 era 18,2, aí sobe aqui, né, para 2010, 55,9%, esse número aqui é bem maior, né? E 81, em 1950 era 81%, né, de homens, houve um decréscimo, depois houve uma subida e depois se estabeleceu aqui, né, se estabilizou, aliás, 77,7%, está aqui quase que equiparado, né, o número, a porcentagem de mulheres e homens trabalhando, né. Apesar de estarmos, né, só 20%, ainda é uma desigualdade muito grande. Vamos ver, né, as principais razões. Mulheres, primeiro, mesmo fazendo os mesmos serviços, nos mesmos cargos, as mulheres ganham menos. Mas por que, professora? Porque na cabeça de muitos empregadores, principalmente na iniciativa privada, as mulheres têm menos capacidade do que os homens, né? E muitos acreditam que pelo fato das mulheres serem mães, né, engravidarem, elas não têm o mesmo tempo disponível para os seus empregos, para os seus trabalhos. Por isso, devem ganhar menos. Jornada de trabalho. Aí aqui é complicado, né? Nós, mulheres, né, as mulheres, elas se inseriram no trabalho, só que elas não deixaram de ser donas de casa, né? Então, a gente tem dupla jornada, né? As mulheres têm dupla jornada, elas trabalham fora, mas elas não deixaram de ser donas de casa, não deixaram de ser mãe. Então, quando elas chegam em casa, o que é que elas vão fazer? A maioria vão cuidar da casa, vão cuidar dos filhos, vão cuidar de todos os afazeres que elas faziam antes. Boa parte dela continuou sendo dona de casa, né? E trabalhar fora, né? E estudar, algumas delas, né? Então, existe uma questão aqui que as mulheres, elas não substituíram o trabalho doméstico pelo trabalho fora de casa. Elas acrescentaram o trabalho externo, né? O trabalho da indústria, o trabalho do comércio, o trabalho do escritório, ao trabalho doméstico.
As oportunidades, né? Quando você vai a uma entrevista de emprego, né, muitas empresas, eles dão oportunidade primeiro aos homens, né? Quando vai se promover para um cargo melhor, eles dão primeiro aos homens, porque na cabeça deles, né, na teoria deles, as mulheres elas não têm tempo, né, devido à questão da família, tempo suficiente, tempo integral para se dedicar ao trabalho. Discriminação de gênero, né? Aqui vem a questão de que na cabeça, nossa sociedade é uma sociedade extremamente machista, extremamente patriarcal, então, na cabeça de muitos, as mulheres não têm a mesma capacidade, a mesma liderança que os homens. Então, existe sim uma discriminação de gênero, discriminação, né, de sexo. Os homens, na cabeça de muitos, têm melhor liderança, têm mais capacidade de trabalho do que os homens. Aqui tem dois gráficos demonstrando com relação ao salário, né? Observe que salário médio, os homens são de azuis, né? Azuis, e as mulheres são de rosas. Sempre os homens vão estar ganhando mais do que as mulheres, né? Ah, professora, mas as mulheres deve ser porque os homens estudam mais. Observe esse outro gráfico. Quem estuda mais? Os homens, aliás, as mulheres. É comprovadamente que as mulheres elas estudam mais que os homens. Se elas estudam mais que os homens, observe isso aqui, ó. E esse aqui. Só esses dois. 71,9 e 80,1. Quem é que estuda mais? As mulheres. Por que elas ganham menos? Pelo mesmo conceito que eu disse. Porque na cabeça de muitos empregadores, os homens merecem ganhar mais. Simplesmente porque são homens. Simplesmente porque merecem ganhar mais. Aqui nós vamos voltar para esse trabalho infantil. Trabalho infantil, todo mundo sabe o que é, né? O trabalho, né, de crianças, que é proibido por lei, né? O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças da sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao trabalho que, né, é mental, físico e social ou moralmente perigoso e prejudicial para as crianças, que interfere na sua escolarização e é excessivamente longo e pesado, né? Quer dizer, não importa se é para passar o tempo, se é no contraturno, qualquer trabalho infantil ele é proibido, né? E infelizmente isso ainda é recorrente no Brasil, né? Em muitos países, mesmo com a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo com várias leis que existem no Brasil, mesmo com vários recursos que são destinados às famílias para que as crianças não trabalhem, né? Existe sim ainda muitos casos, muitas denúncias de trabalho infantil, né? Ah, mas meu filho não pode me ajudar? Gente, a gente não está falando nem disso. Nós estamos falando disso aqui, ó, de crianças que deixam as escolas, de crianças que não estudam realmente porque estão trabalhando, de crianças que não fazem atividade porque estão vendendo picolé no meio da rua, de crianças que estão aqui, ó, nesses lixões, fazendo o trabalho de adulto, de crianças que estão vivendo sob miséria, onde poderiam estar trabalhando, aliás, desculpa, estar estudando, estão trabalhando. Isso é trabalho infantil, e isso a gente tem que combater, ok? E isso acontece recorrentemente no Brasil. Então, esse foi um resumo, né? Se eu for para falar, eu falo muito mais, mas infelizmente eu não posso. Então, bons estudos e façam as atividades. Abraço, até a próxima aula.